Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Começando esse vídeo aqui depois de muitos dias sem postar vídeo aqui no canal. Porque, gente, que loucura foi essa que a gente viveu aqui esses dias. Eu já tinha falado com vocês aí no canal que a gente ia começar a mexer aqui em casa, né? Começar a fazer umas alterações para mais pra frente a gente começar a construir a nossa casa. Mas eu não imaginava o caos que ia ser mexer com casa com 3 crianças pequenas. Parece que as coisas param de funcionar porque tudo fica fora do lugar e vira uma bagunça e a sujeira é muito. E aí, com isso, por conta da poeira, do cimento e tal, os meninos adoeceu. Tereza, graças a Deus, não adoeceu, mas os 2 menores adoeceu. Tomás foi o que ficou pior. Teve até que fazer raio-x e tava com pneumonia mesmo. E aí eles tiveram que tomar antibiótico, eles ficaram bem ruins. Então a gente ficou aí num perrengue com as crianças enquanto mexia com a casa aí. Então eu fiquei uns 15 dias sem postar vídeo no canal. E é isso. Agora a gente deu uma pausa, né, no que a gente tinha que fazer. E aí eu vim aqui atualizar vocês como está o processo aqui. E aí eu vou mostrar para vocês. O que a gente fez no momento foi meio que adaptações na nossa casa para poder demolir o quarto que a gente tem que demolir para começar a construção da casa nova. Então a gente fez mesmo foi algumas alterações dentro de casa para conseguir começar a obra. O que mais a gente fez assim que vai ser uma coisa que vai ficar definitiva foi o reboco do muro, né? Que antes não estava rebocada e a gente fez. Pessoal, hoje nós começamos a obra aqui, ó. E aí começou o reboco do muro. Aí o pedreiro já fez isso aqui hoje. E aí, ali, ó, como tá bem estragado embaixo, tá precisando fazer um reforço embaixo, por isso que tá demorando bastante. Pessoal, atualizações da obra aqui pra vocês. Hoje é uma sexta-feira, o pessoal começou a trabalhar aqui na terça. Então eles trabalharam aqui 4 dias pra rebocar esse muro. Terminou o reboco, né? Terminou hoje. E ali naquela parte a gente não rebocou tudo porque ali a gente vai construir outra parede. Então não compensa, né? Porque a gente vai construir outra parede, então vai tampar. E ali tá cortando para poder passar encanação de água. E começou aqui a construção dessa área onde vai ser o nosso tanque. Ali tá passando o cano para poder passar o fio, que é para ligar tanquinho, máquina, essas coisas, né? E essa área é para colocar esse tanque aqui, ó. E aí parou assim. E aí na semana que vem eles vão continuar. Aqui tá só uma bagunça danada. Aquela janela ali é pra colocar no quarto dos meninos. E aí tem material guardado ali embaixo, tá vendo? E é assim que tá, por enquanto.
E aí, semana que vem, na segunda, eles voltam para poder continuar aqui o processo. Gente, eu vim aqui olhar um revestimento para colocar em cima do tanque. E eu tô procurando uma coisa assim, ó, bem nesse estilo. Parecendo aqueles azulejos portugueses. Eu acho bem bonita e eu quero colocar assim. Tô aqui com o Afonso no colo. Vou procurar alguma pessoa para me atender aqui para ver o preço que é. Gente, um sábado, 7 horas da noite, olha a situação que tá a nossa casa. Aqui onde era a porta de entrada, arrancamos a porta para fechar, porque esse cômodo que antes era a sala, agora vai ser nosso quarto. Olha essa bagunça. Aqui antes era a parede que dava pra pia da cozinha, a gente quebrou, porque agora vai ser a entrada da casa, vai ser aqui. E aí, tá essa bagunça aqui da onde arrancou a pia, ó. A pia era nesse lugar. E aí arrancou, que agora a entrada da casa vai ser aqui. Aqui no quarto dos meninos, a gente abriu o lugar já pra colocar a janela. E ali, eles ainda estão tentando terminar de arrancar a porta do quarto nosso, porque esse quarto a gente vai demolir. E aí tem que tirar essa porta daqui pra poder instalar ela aqui, pra fechar o quarto nosso. E agora já é mais de 7 da noite e desde manhã tá com essa quebradeira aqui e não termina não. Gente, atualizar vocês aqui, né, onde era a nossa porta antiga, nós colocamos a janela que vai ser o nosso quarto, né? Aí aqui tá essas tábuas aqui pra gente não pisar aqui, que fez esse cimento aqui, né? Aí eu tenho que ficar de olho pros meninos não pisar. Inclusive eles estão ali assistindo televisão pra não pisar aqui, porque o cimento tá mole, senão o pé vai afundar, né? Mas olha a situação dessa casa, gente, eu juro que eu tô quase surtando, olha isso. E aí, isso aqui tudo é vasilha suja, mais vasilha suja ali, e já não tem mais nenhuma panela pra poder fazer comida. Porque como eu tô sem pia e tava sem o tanque também, nem terminou de instalar o tanque ainda, então eu não tô tendo como lavar vasilha. Mas é isso, tem que suportar o processo pra ver se a gente consegue, né, melhorar. Olha a sujeira dessa casa. Ó, o quarto dos meninos também tudo sujo, tá? Até forrei um lençol aqui no berço pra não cair massa de cimento. Mas olha a sujeira. Meu Deus. E aí, os meninos chegam da creche, eu tenho que... Não mexe, Tomás, ligar a televisão pra eles, porque senão eles ficam só no cimento, né? Mas olha aqui fora a bagunça. Muita bagunça. E aí, eles não terminaram de instalar o tanque ainda. Não consigo lavar vasilha ainda. Vou ver se consigo lavar agachada nessa torneira aqui hoje à noite, mas tá fazendo frio. Mas não tem como não lavar pelo menos um pouco, porque não tem vasilha limpa e aqui tá mole ainda, não dá pra usar. Mas é isso, tá ficando assim. Ainda falta colocar as cerâmicas aqui, terminar de instalar os negócios do tanque. Falta passar massa de cimento naquelas telhas lá em cima que fica do lado do muro, pra poder elas não descer com a chuva. Falta colocar essa porta aqui lá, não vai ser o quarto nosso, que estava serrando ela porque ela era maior. Precisou serrar. A nossa antiga pia da cozinha tá ali pra colocar na outra cozinha, porque eu acho que não vai ter como a gente comprar uma pia nova, vai ficar muito caro. Então nós vamos ter que colocar essa mesmo por enquanto. E é isso, essa bagunça aqui que tá. Olha a quebradeira. Vou ali olhar os meninos que eles mexeram alguma coisa ali que desligou o desenho. Vou começar aqui pela entrada de casa. Aqui atrás tá o portão que a gente entra. E tá assim. Dá licença aí, Tereza. Antes a nossa entrada da nossa casa era aqui. Aqui tinha uma porta que pra cá dava pra sala. E a gente fechou essa porta e colocou só uma janela, porque aqui agora vai ser nosso quarto. Que nosso quarto, que antes era lá no fundo, a gente vai precisar demolir. E aí a gente mudou o nosso quarto pra cá, onde era a nossa sala antiga, pra ficar aqui por um tempo. E aqui, onde a gente abriu a porta, ó. A gente abriu essa porta aqui. Antes era fechado, tinha uma janela e do outro lado tinha a nossa pia da cozinha.
Mas aí a gente demoliu também, tirou a pia da cozinha e deixou essa abertura aqui. Então, eu vou ficar um bom tempo aí sem ter pia na cozinha. E, gente, a gente não imagina o quanto que é ruim não ter pia na cozinha, mas é horrível. Esse barulho não é aqui em casa, é meu sogro que tá batendo aqui do lado. Ficou até essa paredinha aqui, que era da pia da cozinha, que eu falei que meu marido não precisava tirar, não. Pode deixar ela aqui, depois que a gente der uma pintada pra tampar um pouco essa feiura que tá, eu coloco uma plantinha aqui em cima e aí fica de decoração. Eu coloquei essa mesinha aqui pra ficar de um apoio pra colocar as coisas, porque, gente, eu não tava achando um lugar nem pra conseguir usar airfry ou liquidificador, porque como não tem pia mais, né? E aí ficou assim. Isso aqui vai ser uma coisa provisória, né? Não vai ficar direto essa cozinha provisória. E aqui, dá licença aí, encosta pra cá. Onde era a nossa sala antes, ficou o nosso quarto. O pedreiro, ele instalou... Esqueci o nome. O negócio de colocar a porta, mas a gente ainda não colocou a porta. Nós ainda temos que colocar a porta tá lá fora, porque a gente teve que serrar ela, porque essa abertura aqui, ó, é menor do que a que ela tava lá no nosso quarto, que a gente tirou, aquela abertura lá era maior. Então a gente teve que serrar a porta e ainda tem que instalar a porta aqui. Meu marido ainda não instalou, mas ele vai instalar. E assim que ficou o nosso quarto. Aquilo ali também tem uma bagunça ainda, mas logo eu vou tirar, porque aquilo lá ficava na nossa sala. Como a gente tá sem sala, eu coloquei aí por enquanto. Afonso tá aqui dormindo na cama. Aqui ficou o bercinho dele. Essa cadeira tá toda cheia de pó. A casa, por mais que a gente limpou, tá toda empoeirada, porque lá no fundo tá com areia e os meninos ficam brincando e entrando toda hora, então não tem como ficar limpo. Eu tava subindo nas cadeiras porque eu tava colocando as cortinas aqui, ó. A gente lavou as cortinas e ela tá bem amassada, mas acho que com o tempo ela vai desamassando. E aqui ficou a televisão, a cômoda, o guarda-roupa e a nossa cama. E o bercinho de Afonso aqui. E aqui o banheiro não mexemos em nada, né? Nem vamos mexer por agora. O quarto de Tereza também tá do mesmo jeito por enquanto, porque depois eu vou ter que tirar essa cama dela aqui e colocar aqui junto do quarto de Tomás, porque aqui a gente vai ter que colocar nosso jogo de mesa. Porque não vai dar pra ele ficar lá, que nós vamos quebrar onde ele tá agora. Mas por enquanto a cama de Tereza ainda tá aqui. Aqui no quartinho dos meninos de Tomás tá uma bagunça também, porque eu coloquei os brinquedos tudo pra cima, pra poder ocupar menos espaço. A gente instalou uma janela, tá vendo? Aqui, ó, tinha aquele negócio ali, ó. E aí eu vou ter que colocar de novo, porque teve que arrancar pra instalar essa janela, porque estragou muito. E agora tá muito feio. Então eu tenho que fazer isso de novo. Ainda não fiz. E aqui a gente instalou uma janela, que não tinha janela, tá vendo? Porque a janela seria pro nosso quarto, mas como nós vamos demolir lá nós vamos derrubar. E aí eu instalei essa janela aqui, porque nós vamos derrubar lá e lá vai ficar uma área vazia, né? Então faz sentido ter janela agora. Aí eu coloquei cortina aqui também. Aí depois eu vou ver se eu compro uma tinta pra ver se nós mesmos pintamos. Gente, o pedreiro que a gente arrumou pra poder fazer esses ajustes aqui em casa já é um senhor, assim, bem de idade. Então, o serviço dele não ficou, assim, lá essas coisas, não. Mas, vai ser uma coisa que é temporária, né? Não vai ficar direto. Não é a construção da casa nova. A construção da casa nova vai ser outro pedreiro. E aí, ó, inclusive, olha pra vocês verem a janela. Mas tá bom, isso aí não é uma coisa muito definitiva, não. E a gente não tava achando pedreiro, então tá ótimo por enquanto. Aí eu tenho que dar uma reformada nessa parede aqui pra dar uma melhorada na estética dela. E aqui no quarto de Tomás... Mamãe vai colocar o negócio aí de novo. Aqui no quartinho de Tomás ficou assim por enquanto. Depois eu vou empurrar esse berço pra lá, que é o lugar dele, que eu já ficava lá antes. E nesse lado aqui eu vou colocar a cama de Tereza. Pra me tirar aqui os trem do quarto de Tereza. Que no quarto de Tereza eu vou precisar colocar essa mesa, que tá aqui por enquanto, porque eu tô trabalhando aqui e a gente tá comendo aqui também. Mas esse cômodo aqui nós vamos demolir todo. Tá vendo que a gente tirou a porta, que era aqui, que antes era o nosso quarto. E aí, daqui pra lá nós vamos ter que demolir ele todo, pra aqui começar a obra nova. E aqui é o quintal, que também tá uma bagunça danada. Mas o que a gente fez aqui tem até o lixo ali que meu marido separou e eu acho que ele esqueceu de colocar pra fora. E uns brinquedos esparramados. A gente rebocou esse muro aqui, ó. Até ali. E aí essa parte aqui a gente não rebocou, porque aqui a gente vai precisar fazer outro muro grudado nesse que já tá aí pra começar a construção. Então não adiantava rebocar, né? Porque a gente vai construir outro aí do lado.
A porta tá ali para poder a gente instalar no nosso quarto e tá assim bem feio. Esse é o cano da água que a gente precisou levar para lá. Antes o nosso tanque era aqui, a gente demoliu o tanque daqui e colocou outro tanque lá, tá vendo? A gente fez uma área bem pequenininha com o mesmo material que tinha dessa área aqui, ó. A gente tirou o material e fez a área lá. Aí eu deixei um lugar que dá pra mim colocar a mesa pra mim trabalhar, o tanquinho de lavar roupa e o tanque de lavar roupa. E aí tem uma bacia de vasilha ali, ó, porque eu tô lavando as vasilhas todas aqui, porque eu tô sem pia na cozinha, né? E aqui tá essa bagunça de areia que os meninos toda hora ficam levando pra dentro de casa. Aqui também tem um restante de material que a gente tá usando. Deixa eu mostrar pra vocês a cerâmica que eu comprei pra colocar lá em cima do tanque. Eu queria já ter colocado agora. Gente, eu tava doida querendo uma cerâmica nesse estilo, assim, que parece estilo de cerâmica portuguesa. Eu acho maravilhoso. Mas eu tava pesquisando na internet e eu tava... pela metragem que eu queria pra colocar ali, que é só uma parte pequena que eu vou colocar em cima do tanque, ficava cerca de R$500. Eu falei assim, não, é muito caro, eu não consigo dar esse valor só numa cerâmica pra colocar em cima do tanque. Mas eu queria tanto uma cerâmica assim, nesse estilo mais clássico, e eu pesquisava, e na internet tava ficando muito cara. Eu já tinha até desistido, falava assim, vou colocar uma coisa branca mesmo, só pra proteger, sem nenhum detalhe. E aí eu vi na loja aqui que eles postaram na promoção essa cerâmica, e aí eu fui lá e comprei a caixa assim, ó, com a quantidade que eu vou precisar pra colocar lá, e ficou baratinho, ficou R$90 e do jeitinho que eu queria. Mas eu não pedi o pedreiro pra sentar agora, que como eu falei com vocês, ele não é muito bom em acabamento, o pedreiro, né? E aí eu vou pedir o outro que vai vir fazer a casa pra assentar isso aqui pra mim. Mas eu já tô doida pra ver como que vai ficar lá. Eu falo que Deus é detalhista, né? Porque... eu já tinha desistido, que eu ia comprar uma coisa decoradinha, assim, eu vou colocar uma coisa branca, neutra mesmo, que vai ficar mais barato. E aí eu encontrei essa na promoção do jeitinho que eu queria, bem baratinha. E aí depois a gente vai colocar essa cerâmica aqui, lá em cima daquele tanque. Gente, questão de, assim, de construção de casa, vocês vão ver que minha casa, ela não vai ser uma casa muito moderna, que eu não gosto muito, assim, de... casa muito moderna, as coisas muito modernas. Eu gosto mais de casa com estilo mais antigo, mais clássico, uma casa mais com cara de lá. Então, se você estiver esperando que quando eu tiver minha casa pronta, assim, um dia Deus quiser que assim seja, né? Vai ser uma casa toda moderna, bem como as casas atuais, não vai ser. Eu gosto de coisa assim mais antiga. Ali tá a pia da cozinha antiga que a gente colocou ali. Caso a gente não consiga colocar uma nova, a gente vai usar essa mesma. Mas é isso. Assim que tá, por enquanto, atualizando vocês aí de como que tá os processos aqui em casa. E aí, pessoal, eu tô pensando em fazer um vídeo separado só pra me mostrar o projeto, como que vai ser no futuro, quando a gente terminar a casa e o que que a gente vai fazer por enquanto. Eu fiz o projeto, tenho o projeto todo ali no impresso já, né, a prancha impressa. Pra quem não sabe, acho que tem gente aqui que não sabe, a maioria das pessoas que me conhece pessoalmente sabe, né, que eu sou formada em arquitetura. Eu não trabalho na área, né, por conta da criançada. Quando eu me formei, Tereza era bebezinha, bem novinha. E aí, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na área. Eu trabalhava num escritório de arquitetura, trabalhei por um tempo, quando eu tinha só Tereza. Mas aí, quando eu engravidei de Tomás, a gravidez de Tomás foi de risco, né? E então, eu fiquei de atestado durante a gravidez dele. E aí, quando acabou a licença maternidade, eu resolvi não voltar a trabalhar mais fora, pra ficar só em casa com as crianças mesmo. Mas aí, eu mesmo que fiz o projeto aqui de casa. Eu só paguei uma pessoa só pra poder passar para o computador, porque eu tô sem computador. Mas foi eu que fiz o projeto, e aí se vocês tiverem interesse eu posso fazer um vídeo só mostrando o projeto e falando também quanto que a gente já gastou até aqui. Amor? De mão de obra e de material. Que pode ser que tem pessoas que também tá pensando em reformar ou construir. Fica aí um pouco por dentro de como que tá o preço das coisas. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí de assistir mais esse vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se aqui e ativa os sininhos para ficar por dentro dos próximos vídeos. Aí eu vou atualizando vocês tudo aqui. Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um beijinho de tchau, tchau.